Amor, com Márcia Martins. Bom dia! E a paz do Senhor para você. E eu estou cheia da força do Senhor para anunciar a palavra de Deus, as coisas maravilhosas do reino de Deus. Salmo 77, 11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com teu braço forte resgataste o teu povo e os descendentes de Jacó e de José. Veja bem, esta palavra vem de encontro, né? Abri um salmo aqui para a gente começar, mas vem de encontro ao meu editorial do dia de hoje. Ok? O que é o meu editorial? O meu editorial, ele aparece quando eu venho caminhando para cá, ou quando eu estou no meu momento, né, com Deus pelas manhãs, e o Senhor ministra ao meu coração qual é o assunto de abertura do programa, não é? É o maná, é a porção do dia. E este salmo vem de encontro, olha só. Recordarei os feitos do Senhor. O que é que você vai estar pensando? No que é que você vai estar pensando? Você vai estar recordando os feitos do Senhor. Você vai estar pensando nas coisas maravilhosas que Deus faz, recordar os antigos milagres, tudo aquilo de bom que Deus já realizou na sua vida, né? O inimigo, ele vem sempre trazendo pensamentos de desespero, de desesperança. Ah, não vou conseguir, não vai dar certo, não vai dar. Mas nós temos que rejeitar, como eu já ensinei para vocês. Abra a boca e fala, eu não aceito este pensamento. Que ele vai fazer igual nos desenhos animados, né? Puf! Explodir e sair, não é? Vai parar de trazer aquele tormento para a tua cabeça. E você, então, enche a sua mente recordando os feitos do Senhor, os milagres que Deus já fez, que isso vai jogar a sua fé para cima. Meditarei, não só recordarei, mas meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os seus feitos. Então, você precisa ruminar pensamentos, trazer esses pensamentos, entreter estes pensamentos, né? Meditar nas grandes obras do Senhor. Acorda de manhã e direciona os seus pensamentos para o lugar certo, porque o diabo já fica do lado da cama esperando com balde de lixo para jogar na sua mente, ok? E aí você acorda e você vai, uau, obrigada, Senhor, esse é o dia que o Senhor já fez, nesse dia eu me alegrarei. Estou ouvindo passarinhos lá fora, que maravilha, né? Coisa mais lindinha. Os passarinhos que Deus criou somente, né, para cantar, para alegrar a natureza, né? Coisa bonita. É claro que eles têm o papel deles, a função deles, outras funções na cadeia, né? Alimentar, tudo isso, né? Mas, para mim, passarinho serve para me alegrar quando eles cantam pela manhã. E por aí afora, né? Vai meditando nas coisas, nas flores que o Senhor fez, como são perfumadas, na bênção que Deus te deu ontem, na bênção que é você poder deitar e dormir. Tantas pessoas, elas têm insônia, elas não conseguem dormir direito, é terrível, né? Eu já passei por períodos de insônia, é muito desagradável. Você acorda incapacitada, né, para viver o seu dia.
Então, o sono é algo maravilhoso, é a misericórdia de Deus para as nossas vidas. O testemunho que eu estava ouvindo daquele homem que o Senhor levou ele em visão ao inferno, e não é essas visões mirabolantes, porque a gente vê cada coisa que você vê, né, que é muito da imaginação da pessoa. Este homem não. Ele já prega há muitos anos, né, há muitos anos que Deus trouxe, mandou ele, né, falar esta mensagem, enfim. E ele diz que no inferno você não dorme, não. Não tem essa de dormir, não. Você é atormentado, né, dia e noite. Não tem dia para parar o tormento, não. É uma coisa tão terrível que a gente tem até dificuldade de crer, porque é tão medonho, não é? Mas o sono é uma bênção de Deus. A gente termina um dia, você pode deitar, dormir, e aí, quando você acorda, é tudo novo. Você pode viver aquele dia de uma maneira inteiramente diferente. A cada dia nós podemos fazer escolhas sobre o que nós vamos, inclusive, pensar, que tipo de pensamento nós vamos acolher, porque a nossa batalha, ela acontece na nossa mente. Se você alimenta bons pensamentos, você vai ficando feliz, você vai ficando alegre, você vai ficando saudável. Se você recebe maus pensamentos, eles vão causar um grande estrago em você, na sua vida, na vida dos que te cercam, na sua saúde. Por isso, lá em Filipenses, eu amo o texto de Filipenses que fala, né, que tudo que é bom, se tem algum proveito, que seja isto que ocupe o seu pensamento. E aqui em Salmos nós estamos. Meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os teus feitos. Isto que tem que alimentar, né, a nossa vida de pensamentos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Gente, é tão tremendo a nossa vida de pensamentos. Às vezes, durante o dia, um pequeno pensamento que entrou, que eu tive durante o dia, que até me passou despercebido, o inimigo vem durante o meu sono e usa aquele pensamento para trazer sonhos terríveis, né? Puxando aquela perninha que ficou ali, ele aproveita daquilo para tentar introduzir um sonho terrível e você acorda de mau humor, você acorda mal por causa do sonho. Então, muitas vezes, pela manhã, você precisa até fazer isso, né? Senhor, esses sonhos terríveis que me contaminaram, que, né, me deixaram acordar assim, mal-humorada, limpa agora todas as setas que o inimigo trouxe durante o meu sono. Bom dia, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Então, queridos, como eu estava dizendo, sobre a nossa vida de pensamentos. Eu escutei também um testemunho de uma moça, uma brasileira mesmo, ela contando que quando ela era bem mais nova, ela tentou se matar. E ela estava, né, com muitos problemas na família, achava que ninguém tinha amor por ela e resolveu dar cabo da vida. Tomou um monte de remédios que a mãe usava, a mãe já era problemática também. E ela tomou aquele monte de calmante e ficou caída no chão do quarto, enrolada numa toalha, porque ela tinha tomado banho. E passaram-se, acho que umas 4 horas nisso, antes que ela fosse socorrida. Mas o que aconteceu? Ela chegou a ficar praticamente morta, ao ponto que o espírito saiu do corpo e ela passou a ver todas as coisas ao redor. E uma coisa muito interessante que ela contou é que um amigo, né, nesse tempo em que ela estava lá caída no quarto, precisando de socorro, passou um amigo dela pelo passeio em frente à casa dela. Ele passou caminhando e ela viu quando ele veio caminhando e ela conseguia ouvir, tomar conhecimento, ouvir os pensamentos de todas as pessoas. Então, ela viu quando, né, o Senhor tentou convencer aquele amigo de parar e chamar na casa dela, mandar chamá-la, parar para falar um oi com ela. E esse amigo não queria parar, não. Não vou parar, não. Mas o Senhor, o Espírito do Senhor, insistiu com ele para que ele parasse, né, e mandasse chamá-la.
E então ele foi, né, bateu lá na casa, a mãe atendeu, falou, engraçado, já tem um tempo que ela está lá no quarto, tem um tempo que eu não vejo, eu vou lá chamá-la para você. E quando a mãe foi, ela estava caída no chão, então a mãe começou a gritar e foi providenciado o socorro, porque não era o momento dela partir para o Senhor. Então, ela chegou, né, ela foi socorrida, mas em determinado momento o espírito, né, saiu novamente do corpo, numa experiência de quase morte, e ela foi ter com o Senhor, e Jesus se aproximou como uma luz. Ela não podia, né, chegar muito perto, não podia vê-lo, mas ela sentiu um imenso amor que ele tinha por ela, e ele falou para ela, olha, eu te dei a vida, não compete a você tirá-la. Vai e não faça isso mais. E foi uma experiência tão tremenda que ela alcançou uma compreensão de que a vida de cada um de nós tem um propósito para o Senhor. Todos nós temos um propósito nessa terra para ser cumprido. E enquanto não terminar o propósito de Deus, Ele não vai, né, permitir, não vai nos levar. Ok? Muito bem. E isso me fez pensar o seguinte, se essa menina, né, quando ela estava em espírito, ela podia ver o pensamento de todas as pessoas, e realmente ela foi para o hospital, e ela ouvia as enfermeiras pensando, ouvia o médico pensando, né, tipo, ai, que menina doida de fazer isso, todas as coisas, ela ouvia os pensamentos. Que dirá o Senhor, porque o Senhor, ele é espírito. Muito mais o Senhor, ele ouve todos os nossos pensamentos. Você já pensou nisso? Que ele ouve todos os seus pensamentos? Pensamento é um tipo de energia espiritual. Não é? O pensamento, ele gera uma realidade. Ok? Não é só você pensar e o diabo, ele tenta todo o tempo alimentar a sua vida de pensamento. Se você não ficar esperto, você acolhe os pensamentos do diabo como sendo seus, e você não pode fazer isso, você tem que ficar esperta, esperto. Quando vem um pensamento que não é bom, repreenda esse pensamento, rejeite esse pensamento, porque, gente, olha, os pensamentos são tudo. Os pensamentos, eles geram sentimentos. E esses sentimentos, esses pensamentos geram também imaginação. Eu tinha uma tia que ela falava assim, a imaginação é a louca da casa. E eu concordo, quando você não está em Cristo, a sua imaginação, ela só te leva para lugares de destruição, pensamentos maus. Eu vivia, né, imaginando, às vezes eu estava na cozinha, cozinhando alguma coisa, quando eu via, eu já estava imaginando, assim, e se eu me envolvesse no acidente, como é que ia ser? Nossa, as pessoas chorando, que coisa. Olha, a minha imaginação, ela só voava para o lugar errado. É terrível como o diabo usa a nossa imaginação, nós não podemos permitir isso, porque agora nós temos a mente de Cristo, e nós temos que ter imaginações boas, meditações. Quando você medita, você está alimentando a sua imaginação, ok? Por esses dias eu estava conversando com um novo amigo e ele é muito entendido de neurolinguística. Neurolinguística é um novo conhecimento que está sendo trazido sobre o funcionamento da mente da pessoa. E eles fazem, inclusive, um tipo de cura interior baseado, né, na neurolinguística, para que haja toda uma mudança de comportamento na vida da pessoa. Na verdade, o que eles fazem é uma redefinição das memórias daquela pessoa, não é? Então, eu fiquei ouvindo aquilo e falei, que interessante essa coisa da neurolinguística, porque o Espírito de Deus, ele me usa em cura interior e eu aplico, né, esses princípios todos aí que eles estão descobrindo, o Espírito Santo, ele já sabe, não é? E ele aplica de uma maneira ainda mais completa. E ele estava me explicando o seguinte, quando você toma uma decisão na sua vida e você depende da sua força de vontade para que você consiga mudar,
você não muda. É muito difícil. Você vai gastar muita energia tentando fazer com que a tua vontade vença, prevaleça, né? Por exemplo, contra um mau hábito, para que você mude aquele hábito. Mas ele estava explicando o seguinte, se você, vamos dizer, você quer emagrecer, você coloca uma foto sua de quando você era bem magra, ou de quando você era bem magro. Você coloca aquela imagem diante dos seus olhos. E toda vez você vai se lembrar daquela imagem. E quando você tiver que usar a imaginação, você se imagina já magrinha, bonito, ok? Se você for alimentando esse tipo de pensamento, esse tipo de imaginação, a imaginação é uma força poderosa. O teu cérebro, ele vai se ajustar para que você consiga alcançar aquele alvo que está diante dos seus olhos. Por isso o Senhor falou para Josué, coloque a minha lei, a minha palavra diante dos seus olhos. Não tire os olhos da minha palavra. Nós temos que fazer isto hoje. A palavra é Jesus. Nós não podemos desviar os nossos olhos de Jesus. Por isso está aqui, meditarei em todas as suas obras, nos teus feitos, né? Meditarei na palavra do Senhor, porque essa palavra é viva, esta palavra traz vida para as nossas vidas. Gente, é tão importante essa questão dos pensamentos, que quando você está adorando, os teus pensamentos estão na glória de Deus. Quando você está orando, né, os teus pensamentos estão focados no Senhor. E como a gente vai ficando bem, como a gente vai ficando alegre, né? Quando nós alimentamos pensamentos bons de toda a glória que nos espera, do arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento e você está no céu perfeito com Deus pela eternidade. Né? Se nós alimentamos esse tipo de pensamento, nós vamos ficando alegres. Olha só, vocês sabem, menopausa, né? As mulheres na fase de menopausa, elas têm um descontrole na parte de controle de temperatura do corpo, né? Se fica nervosa, qualquer coisa, a temperatura do corpo, ela se descontrola e você sente aquele calorão que você fica imediatamente pegando fogo, você soa inteirinha, é uma coisa assim bem desagradável, né? E se você tem aí a sua mãe, qualquer pessoa ali, né, depois dos 50, talvez vá começar a ter esses, chama hot flash, né, essas ondas de calor. Então, olha bem, quando eu acordo de manhã, e essa experiência não é só minha, ok? Minha irmã, prima, já conversei com muitas mulheres a respeito disso. O que acontece? Quando você acorda de manhã, você começa a pensar. Se vem qualquer pensamento que não seja bom, não precisa ser ruim, não. Nem precisa ser um pensamento ruim. Qualquer pensamento que não seja bom, que tenha a menor fagulha de preocupação ou de desagrado, que sobe a tua mente, imediatamente ativa esse calor. Você, na mesma hora, sobe este calorão, né? Você se sente mal, porque vem junto com o mal-estar. E imagina, se um pequeno pensamento, que nem precisa ser ruim, ele só precisa não ser bom, ele tem o poder de mexer com o nosso organismo e de causar esse desequilíbrio que sobe esta onda, né, de calor, que mexe com esses hormônios, com esse centro de controle da temperatura. Um pequeno pensamento tem este poder. Você imagina o que a tua vida de pensamentos está fazendo contigo. Porque o pensamento, ele tem poder sobre o teu corpo, ele vai ativar coisas boas ou coisas ruins, vai mexer com seus hormônios, com tudo, né? Toda a química do seu corpo, ela se movimenta de acordo com a vida dos seus pensamentos, com a sua vida de pensamentos.
E mais do que isso, não é? Os seus pensamentos, eles atraem também para você as coisas que você está pensando. Jó falou, né, que aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ele estava com medo de que os filhos dele fizessem alguma coisa errada, né, que pudesse prejudicá-los diante do Senhor. E ele oferecia todos os dias uma montanha de sacrifícios, né, porque ele tinha, quantos filhos? Eram 7 filhas, não sei quantos filhos, agora não me veio na cabeça quantos filhos Jó tinha, mas ele oferecia todos os dias um animal para cada um deles. Então ele tinha muito medo, né, de que os filhos estivessem pecando. E então, o que acabou acontecendo? Todos os filhos dele morreram num incêndio, acabou, né? Então, a gente, né, mais e mais, a gente está vendo como a palavra de Deus, ela é uma guia segura para as nossas vidas. Por isso o apóstolo diz, alegrem-se sempre, não é? Que os pensamentos de vocês sejam focados somente em coisas boas. Porque esses pensamentos, eles têm um poder, né, tremendo. Porque quando você pensa, esse pensamento, ele acaba sendo verbalizado, você acaba falando. E se você falar, pronto, você lançou uma semente que pode brotar em qualquer tempo. Essa semente, ela pode brotar. Então, olha bem que coisa terrível e, ao mesmo tempo, tremenda. O Senhor, ele não só tem os olhos dele sobre nós durante todo o tempo, como também ele ouve os nossos pensamentos. E se o diabo, ele também é espírito, e ele é espírito, ele também pode ouvir a nossa vida de pensamentos. Por que ele não ouviria? E eu acho que ele ouve, viu? Porque aí ele vem aproveitando que você pensou aquilo para trazer sonhos durante a noite. Ele vem aproveitando que você pensou aquilo e aí ele traz mais um pensamento, ele vai alimentando. Porque a pior coisa do que a gente sentir raiva, como a raiva, ela é destruidora. A raiva, ela tem um grande poder de destruição sobre as nossas vidas. A gente libera adrenalina, não é? E eu creio assim que, como o pensamento ele é algo real, né? Ele gera uma realidade física, deve atrair também muitas coisas, né? Quando é um mau pensamento, isso não é bom, ok? Bom, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Precisamos, né? Nós temos que ter, né, olhos bons, como diz a palavra, né? Para entrar luz nos nossos olhos. E quando a gente olhar, né? Jó falou, eu desvio os meus olhos do mal, né? Isso é o que vai trazer para você paz, uma vida de paz. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ser uma pessoa, né, para cima, uma pessoa contente, alegre, se você parar de se alimentar com coisas ruins, parar de alimentar os seus pensamentos com preocupações, né, pensando, nossa, agora a coisa vai ficar difícil, isso e aquilo. Não podemos dar lugar a esse tipo de pensamento nas nossas vidas, ok? Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos lembrar, conforme diz a palavra, Tu és Deus que realiza milagres. Vamos crer nos milagres do Senhor, vamos crer sem dúvida que Ele é o nosso pastor, que nada nos faltará, que Ele é o nosso provedor, que Ele toma conta de nós, que em Cristo nós temos, né, pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós já fomos sarados. Nós podemos ter saúde porque Jesus levou sobre Ele todo mal, toda doença, não é? Gente, nós podemos meditar no sacrifício de Jesus,
Podemos meditar em todas as coisas boas que Ele conquistou para nós. Muita coisa boa a gente pode escolher pensar. Embora o diabo quer trazer coisas más o tempo todo, ele usa, você liga a televisão, você só vê coisa ruim, né? Ele está usando os meios de comunicação para alimentar as nossas mentes com tragédia, com desesperança, com preocupação. Mas depende de cada um de nós escolher que tipo de comida nós vamos comer, que tipo de pensamento nós vamos entreter. É uma guerra constante. Por isso que eu estou aqui falando isso para você. Tome hoje, mais uma vez, né? Faça uma disciplina. À medida em que você vai fazendo essa disciplina, vai ficando mais fácil, né? Tomo hoje, igual viciado, né? Hoje, hoje, né, eu não me droguei com maus pensamentos. Hoje, eu decido alimentar bons pensamentos na minha vida. Hoje, eu decido alimentar a minha vida de oração, né? Amém? Ô, maravilha! Hoje de manhã, né, eu estou trazendo esse estudo para vocês sobre o ministério do Espírito Santo. E eu acordei e quando eu comecei a pensar, o Espírito de Deus começou a falar comigo. E é muito interessante que a minha maneira de conversar com o Espírito é assim, eu pergunto e ele me responde. Então, eu tenho alguns livros que eu escrevi e é assim, eu pergunto e ele me responde, porque o Espírito, ele veio, né, para nos ensinar todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade. E nós vamos hoje prosseguir no nosso estudo sobre o ministério do Espírito Santo, a queda do homem, com mais ainda elementos. Pena que quando ele começou a me, né, mostrar na palavra, eu comecei a passear na palavra, mas eu tinha pouco tempo, porque eu tinha que vir aqui para a rádio, né? Mas eu espero que o Espírito de Deus continue me alimentando com a palavra, me revelando, me fazendo passear pela palavra do Senhor, porque eu amo quando o Espírito de Deus, ele me ensina a palavra, né? Ele abre o meu entendimento. O entendimento é algo tremendo. Eu, às vezes, observo os meus netos, né? Com 3 anos de idade, a criança tem um certo entendimento. Você vê no olhar dela, né? O olhar dela vai mudando. À medida que vai chegando mais entendimento, o olhar da criança vai mudando. Pode observar, uma criança bem pequena tem um tipo de olhar, né? E o entendimento vai chegando na vida da criança. Quando ela troca os dentes de leite, ela vai alcançar, então, um entendimento que ela vai ser capaz de decidir, né, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. É o momento de falar de Jesus, de levar essa criança, né, para Jesus Cristo, porque ela já vai ter entendimento quando ela trocar os dentes de leite. E isso está acontecendo cada vez mais cedo na vida das crianças, né? É muito interessante, porque você nasce sem dentes, você nasce sem entendimento. Depois, aos 7 anos de idade, aos 6 anos de idade, né, você troca os dentes de leite, os dentes da inocência. E aí você ganha a sua dentição definitiva. Você já começa a ter mais entendimento, né? Antes você não tinha, você já adquire algum entendimento, como eu disse, né? Sabe o que é certo, o que é errado, e tem condição de fazer aí a decisão.
Depois, quando você já está lá para os 18 anos, né, que você está alcançando uma maturidade, nasce os dentes do juízo, que são os sisos, né, os dentes sisos, que são chamados dentes do juízo. Nasce lá atrás os 2 sisos, eles esperam o tempo de maturidade na sua vida para nascer. Depois, o que acontece? Você vai começar a envelhecer. E à medida em que você vai envelhecendo, também os seus dentes vão envelhecendo e você vai perdendo os dentes, né? Ao ponto que lá em Eclesiastes fala, né? Quando eu estiver já, né, pronto para deixar essa terra, que o fio de prata se partir, parará, tem um texto assim, e vai falar que os meus moedores, né? Os moedores, que são os dentes, né? Estão desgastados e eu já não sinto mais gosto de nada, e os dentes, né? Os moedores já desgastaram, já caíram, e aí nós vamos ver, é tempo, né, de partir. É tão interessante que às vezes as pessoas elas têm sonhos, quando sonham às vezes que está nascendo um dentinho novo na boca, né, apareceu um dente novo. Eu tenho uma prima que foi assim que o senhor falou para ela, que ela ia ter um bebê, né, apareceu um dentinho na boca dela, muito bonitinho, aquele dentinho, era um filho que ela ia ter, inclusive já bastante velha e tudo, mas nasceu, né, aquele filho. E há uns dias atrás também eu tive um sonho com uma amiga e que ela tinha um dente bem velho na boca, estava pendurado, quase caindo. E ela tinha um parente que estava, né, doente. Eu falei, olha, eu acho que o senhor vai recolher esse teu parente, o senhor já velho, né, com aquele dente. Então, é muito interessante. A palavra, inclusive, fala de Jesus, né? Fala dos dentes de Jesus, que antes que ele... eu teria que ver o texto, porque eu não estava pensando em compartilhar isso com vocês e veio, né? Deve ser bom para alguém ouvir isso. Jesus fala que antes que ele trocasse os dentes, enquanto ele comia leite e mel, eu vou achar depois esse texto para vocês, mas fala dos dentes de Jesus, ok? Enfim, e fala também em Cantares, né? Fala da noiva, né? E do noivo, né? Que os dentes branquinhos, né? Como lavados em leite. Isso significa pureza, né? Inocência, dentes branquinhos. Ok? É uma simbologia, uma maneira, né, do texto, da palavra de Deus, quando fala de dentes branquinhos, está falando de pureza espiritual, né? Porque a criança, quando ela tem dentinho branquinho, dentinho de leite, ela ainda está na idade da inocência. Amém? Gente, eu tenho uma amiga que ela ouve, né, os meus programas sempre, quando não dá tempo, né, que ela está no trabalho, não consegue ouvir, não consegue prestar muita atenção, às vezes. Depois, né, quando ela está fazendo almoço dela, ela me coloca o programa. E ela fez um comentário comigo sobre o meu programa de segunda-feira, que eu fiz algumas afirmativas, eu falei algumas coisas que talvez possa ter trazido algum tipo de mal entendido. Eu falei, é mesmo? Ficou parecendo isso? Não, mas não é assim que eu creio. Em todos os casos, né, você pode também ter pensado como ela. Então, eu resolvi trazer um esclarecimento aqui com relação a esse assunto. Eu disse mais ou menos o seguinte, que se você gasta tudo com você mesmo, você não está sendo sábio. E deixa eu ver. E eu disse que se você não está... eu disse assim, que se você não está dando do seu dinheiro para contribuir para o reino de Deus, que eu não tenho certeza da sua salvação. Só que eu trouxe essas afirmações dentro de um contexto.
Não é para pegar essas afirmações isoladas, porque a nossa salvação está em Cristo Jesus. Isso aí não tem nenhuma dúvida, não tem nada que te salva, é só a sua fé em Cristo. Tá? Mas eu disse isso, por exemplo, eu citei, né, com as riquezas desse mundo, faça amigos eternos que vão te receber nos céus. Jesus disse isso, não é? Naquela parábola do administrador infiel. E eu não disse isso, né, com o significado de que você precisa fazer obras para ser salvo. De maneira nenhuma. Mas o que eu disse, repito, é o que disse Tiago, na carta dele, Tiago, no capítulo 2, vou ler para vocês, que é isso que eu estava falando, de 14 a 26. O título é O Obreiro Aprovado por Deus. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, isso não traz proveito. Peraí, não, é mais para frente. Deixa-me ver o verso... Vamos ver em qual versículo. Mais para frente um pouquinho. Tá, eu estou na carta errada, gente, por isso. Eu estou em Timóteo, eu achei bem que eu estava em Tiago, eu estou lendo Timóteo para vocês. Bem que eu falei, gente, cadê? Bom, Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Bom dia, Natanael. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Sim, a fé pode salvar, né? Mas a resposta aqui seria essa: a fé pode salvar, mas não é isso que ele está dizendo. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Se, porém, não lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas não é que nós precisamos de obras para nos salvar. Ele vai em frente com esse texto para esclarecer. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Né? Eu vou me salvar pela fé e você vai se salvar pelas obras. Não é bem assim. Ele diz, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, através das obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Por quê? Porque quando Abraão fez isso, que ele ofereceu Isaque sobre o altar, o que ele fez? Ele deu provas de que ele realmente tinha uma fé, né, em Deus, que ele cria, que ele confiava no Senhor. Por isso ele ofereceu o filho dele. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que quer dizer isto? Com as obras eu te mostrarei a minha fé. Pelos frutos você conhece a árvore. Né? Se você é uma pessoa que nasceu de novo, que você tem o Espírito de Cristo em você, né? O Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa misericordiosa, você é uma pessoa que vai querer ver a expansão do reino de Deus, você é uma pessoa que é generosa, que contribui para a obra de Deus. Por quê? A maneira como nós, né, temos mortais, né, de ver se uma pessoa ela é salva ou não, é vendo os frutos, se ela está dando fruto da carne, se ela está dando fruto do Espírito. Né? Ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela graça de Deus na nossa fé em Jesus Cristo. Mas quando você está em Cristo, logo em seguida a palavra diz que Ele preparou boas obras para que nós andássemos nela.
Se você só anda em trevas, o que a gente vai pensar? Que você pertence às trevas, né? Se você anda em luz, nós vamos pensar, você pertence à luz, né? Então, é isso que eu quis dizer quando eu disse assim, se você gasta tudo só com você mesmo, você não está sendo, no mínimo, sábio, né? Você mostra que você não tem compaixão de outras pessoas, que você é egoísta, né? Que você é incapaz de ser generoso, que você não consegue... Quando a gente não consegue usar o nosso dinheiro para fazer o bem para os outros, isso é realmente, né, um mau sinal, não é? Se você não pensa nos outros, se você não se compadece dos outros, se você não quer contribuir para a pregação do Evangelho, isso é um mau sinal, né? É um indício de que talvez você não tenha um coração transformado, né? Que a parte mais difícil que tem é essa, né? É a parte do dinheiro. Se você não consegue abrir mão de nem um pouquinho do seu dinheiro, será que você está conseguindo abrir mão de sua própria vida para seguir o Mestre? Porque nós somos chamados a, né, não ter amor por essa vida, mas amor pela palavra de Deus, amor para seguir os ensinamentos de Jesus, amor para segui-lo, não é? Jesus mesmo disse, se você não está disposto a perder sua vida neste mundo por amor de mim, você não é digno de mim. Então, é isso que eu quis dizer. Mas vamos para frente, porque eu quero passar para o nosso estudo. Bem, só recordando, né, o nosso estudo é a queda e o ministério do Espírito Santo. E nós paramos no ponto do texto de 1 João 1,9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vimos que isto não aconteceu com relação a Adão e Eva, que eles pecaram e se esconderam de Deus e não se arrependeram. E por que é que eles não se arrependeram? Nós deixamos essa pergunta no ar para continuar no programa de hoje. Mas se você quiser pegar o começo do estudo, você pode ir lá no Facebook. Márcia Martins, você me encontra, né, no Facebook, você acessa que o programa vai estar lá postado também no YouTube para que você veja o começo desse estudo, porque senão se a gente for voltar lá, não dá. Vamos para adiante, né? Então, nós vimos que Adão, ele não admitiu a culpa e ele colocou a culpa na mulher. E Deus, primeira pergunta que Deus fez, né? A primeira pergunta foi, Adão, onde é que você está? Nós vimos que ele perguntou para Adão, né? No singular, Adão, onde é que você está? Ele estava escondido. Eu até dei exemplo para vocês de um pai que às vezes a criança faz arte, ela se esconde, ela acha que o pai não está vendo, né? Mas ela está muito fácil de ver, né? Porque o pai está vendo perfeitamente a criança ali escondida, está vendo a arte que ela fez, e a criança pensa que o pai não está vendo. E que nós agimos assim com Deus todo o tempo, porque nós pensamos que como nós não estamos vendo o nosso Pai Celestial, que Ele não está nos vendo, mas Ele está nos vendo todo o tempo, e como eu falei hoje para vocês, não só nos vendo, como Ele escuta
a nossa vida de pensamentos. Por isso Jesus falou, né? Quando você pensa, você já pecou só em pensamento, não é? Você olha para uma mulher e tem um desejo impuro, você já adulterou com ela, não é? Olha bem, vamos aqui para frente, então. Essa foi a primeira pergunta. Adão, né? Quando Deus falou, onde é que você está? Quem te fez saber que você estava nu? Aí ele veio colocando a culpa na mulher, ele não admitiu, não confessou a culpa dele. E, né, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí Deus pergunta de novo, só que dessa vez, pela primeira vez, Deus se dirige à mulher. E Deus pergunta para a mulher, o que é isso que fizeste? Ela também, contaminada pelo orgulho da serpente, que ela já havia sido contaminada pelo orgulho da serpente. A gente tem até, assim, a suspeita de que o relacionamento de Eva com a serpente foi algo de intimidade. E depois, né, ela veio também e contaminou Adão com esse mesmo tipo de intimidade, porque entraram demônios, né, nele. Eles passaram a ter medo, culpa, imediatamente se encheram de culpa, todas aquelas coisas ruins. Então, como Eva estava da mesma maneira que Adão, contaminada pelo orgulho da serpente, eles estavam incapazes de se arrepender, se tornaram incapazes de arrependimento. E Eva disse, a serpente me enganou e eu comi. Por isso, o homem e a mulher, eles não se arrependeram. Eles, né, quando eles estiveram com a serpente, assim como Satanás, ele nunca se arrependeu, o homem e a mulher perderam também a capacidade, porque o motivo da queda foi o orgulho. E o orgulho é o que impede o homem, né, de se arrepender, de pedir perdão, de se humilhar e de tomar um caminho diferente. E daí, o Senhor, então, profere a sentença contra os 3 envolvidos naquele delito. E, na verdade, a sentença ela é definitiva contra a serpente, mas provê para o homem e para a mulher um caminho de redenção. Gênesis 3,15, a sentença é pronunciada lá, né? Na verdade, o Senhor, ele pré-anuncia a semente da mulher, Jesus Cristo, que viria e que ia esmagar a cabeça da serpente. Para o casal Adão e Eva, veio o sofrimento por causa da escolha errada que eles fizeram e por eles terem, então, decidido se afastar de Deus. Afastar de Deus é a pior coisa que o ser humano possa fazer ou possa ter feito, né? O sofrimento veio como consequência da caminhada deles agora com Satanás. Foi o próprio homem que tomou a decisão de se afastar de Deus. Mas Deus, ele mesmo assume os meios de se reaproximar do homem, de introduzi-lo novamente no jardim do Éden. Essa reaproximação se torna possível através de Jesus Cristo, de um novo nascimento do homem, adquirindo agora a natureza de filho de Deus, né? Porque antes nos tornamos filhos do diabo e só quando você vem para Jesus, não é? Você se torna novamente, você muda de natureza e você se torna filhos de Deus. Antes éramos criaturas de Deus. Em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Deus aperfeiçoou o homem através do plano da redenção. Mas fica aqui uma importante questão que nós vamos abordar. Antes, nós não podemos nos arrepender, né? Porque tinha entrado o orgulho. Nós nos tornamos incapazes disso por causa da cegueira espiritual. Mas eu te pergunto, e o que mudou agora? O que mudou?
como, de que maneira nós nos tornamos capazes de nos arrepender? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, de 14 a 18, você pode ler o texto inteiro lá depois, vai dizer, pois o amor de Cristo nos constrange. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. A iniciativa foi completamente de Deus. João 6,65 diz, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for isso concedido. Concedido, concessão do Pai. Que a gente possa vir a Jesus e sermos salvos. É graça de Deus. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok? Mas, dentro do argumento que eu estou trazendo para vocês, vamos ver João no capítulo 16:8. Quando, veja bem, existe aqui essa palavra relacionada a um tempo que viria quando o Consolador vier. Haveria um tempo em que o Consolador viria. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ministério do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus vai explicar, mas quando ele explica, eu não entendia. Agora eu creio que eu entendo um pouquinho mais. E Jesus vai dizer, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, vamos lá. Olha o ministério do Espírito Santo. Ele viria e convenceria o mundo. Vamos, primeiramente, do pecado. Do pecado, porque não creem em mim, disse Jesus. Do pecado, porque por mais que Jesus falasse, Jesus, cansou de falar, os próprios discípulos dele estavam com o entendimento fechado. Os escribas, os fariseus, tantas pessoas não creram em Jesus Cristo que estavam todas lá, crucificam, crucificam. Eles não creram que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus falava, por que vocês não creem em mim quando eu falo? E Jesus veio para falar do reino de Deus, o Senhor Jesus veio para falar de seu Pai, para trazer conhecimento a respeito de quem era Deus, quem era o Senhor, quem era o Pai, não é? Mas eles não entendiam, por mais que Jesus falasse, você, que razão que vocês não me entendem? Vocês são filhos do diabo, né? Então, o Espírito Santo, quando viesse, iria convencer o mundo do pecado. Porque não creem em mim, disse Jesus. Por mais que ele falasse, Jesus não trouxe com ele o poder do convencimento para que eles se convencessem de que eles estavam em pecado. Por mais que Jesus falasse, eles não criam nele. E sem o ministério do Espírito Santo, não há arrependimento. E essa manhã o Senhor me mostrava isso de uma maneira mais profunda na palavra. Nós vamos compartilhando, Segunda-feira a gente continua, porque o nosso tempo já está quase acabando. Mas o Espírito Santo também veio para convencer o homem da justiça. Porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, disse Jesus. Mas o que tem isso a ver com a justiça? Vou para o meu Pai e não me vereis mais.
eu sempre tinha essa pergunta comigo, né? Da justiça, porque eles não veriam mais o Senhor. Ou seja, pela morte e ressurreição de Cristo, é provado que ele cumpriu a sentença pelo pecado e que foi feita a justiça de Deus. E eles não o veriam mais. Ficaria provada a justiça de Deus. Ele iria realizar esta justiça de Deus morrendo no nosso lugar, né? E justamente a partir da morte, da ressurreição e da subida deles, não o veriam mais. Ficaria provada que essa justiça foi realizada cabalmente. E o Espírito Santo queria trazer este conhecimento, né, de que foi feita esta justiça através de Jesus Cristo, que recebemos esta justificação. E, por último, o Espírito Santo também viria para nos convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, disse Jesus. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, o que tem a ver isso, né? Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Do juízo, ou seja, a sentença de juízo que foi pronunciada lá em Gênesis, de que Cristo iria esmagar a cabeça da serpente, foi cumprida com a morte, ressurreição e vitória de Jesus Cristo. Então, o juízo foi executado contra o príncipe deste mundo, ali na cruz, né? Quando Jesus se tornou a nossa justiça, mas também decretou, né, a vitória dele contra Satanás, contra o reino das trevas. Ele disse, está consumado. Ele esmagou a cabeça da serpente. E é o Espírito de Deus quem vem trazendo convicção sobre todas essas coisas. Do pecado, porque somos incapazes de nos arrepender sem o ministério do Espírito. Da justiça, porque ele, quem convence o homem, né, da justiça, que nós somos justiça de Deus, que Jesus pagou os nossos pecados, que ele morreu em nosso lugar. E do juízo, porque o Espírito de Deus vem trazendo este conhecimento que Satanás já era, né, que Jesus já executou a sentença contra ele. A sentença contra ele já saiu, só falta agora, né, a aplicação desta sentença. E o nosso tempo já está pelo rapinho, então nós vamos continuar depois esse texto de João 16, de 12 a 15. Eu quero trazer mais profundidade nessas coisas que eu estou falando. Jesus falou, tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por que o Senhor disse isso para seus discípulos? Porque eles não poderiam suportar. Porque Jesus, ele tinha muito a dizer, mas ele ia dizer através do Espírito que estava para ser derramado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. O Espírito não fala por si mesmo, o Espírito é proveniente do Pai e ele traz o que provém do Pai. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ou seja, ele não trará uma mensagem diferente. E sim, né, vai trazer a mensagem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles dizem uma mesma coisa. E ele vai, né, trazer esta verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele é o Espírito da profecia. Só um último verso aqui, porque o tempo acabou. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ok? Não perca a continuidade do nosso estudo na segunda-feira. Tenha um fim de semana abençoado. E, vigie a sua vida de pensamentos. Aprenda. Tenha essa disciplina. Ok? Pensamentos ruins, abre a sua boca e diga, eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. E acolha os pensamentos que vêm de Deus. Tenha a mente de Cristo e você vai ter paz no seu coração. E você vai poder se alegrar sempre na presença do Senhor. Muito obrigado por vocês que estiveram comigo nesta manhã. E fiquem aí nessa
bênção, né? Procurem meditar nessas palavras que foram ditas. Vai lá na Bíblia, né? Vai lá onde eu estou dando o estudo. Vai que o Espírito Santo também tem muito para te ensinar lá. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que revela a vontade do Pai para as nossas vidas. Queridos, então, fiquem com a bênção. Ok? Grande abraço para todos vocês. Bom, paz. Deixa eu me desligar aqui também. Tchau.